Salve minha diretoria, aquele abraço, que domingão especial para você ligado aqui no Tomazão TV. Pois é, o Remo empatou em casa. Não foi um resultado tão ruim, mas poderia ter sido melhor. Dominou o jogo, perdeu chances e esbarrou na muralha armada pelo Guto Ferreira do time do Cuiabá. E o técnico português já havia assinalado que seria um jogo muito difícil como foi. E o Paysandu, com todos os problemas, conseguiu arrancar um empate diante do melhor ataque da competição, o Avaí, lá dentro da ressacada, com um público sensacional da torcida bicolor. 7 mil espectadores, mais de 2 mil só bicolores. Pois é, vale a pena fazer o registro. Nós estaremos aqui falando sobre isso e ouvindo os técnicos a respeito do resultado. Nesse domingão, de paz, de tranquilidade, mas com a Tula jogando pela Série D do Campeonato Brasileiro em Manaus contra o Manaus. Vamos lá então? Não esquece de assinar o canal, de assinar o sininho, de deixar o like para a gente fortalecer o nosso conteúdo. Eu conto com você para chegarmos aos 50 mil, para a gente fazer aquele super sorteio para você com o Globo Esporte Magazine e o Laboratório Amaral Costa. Tamo junto então? Fechamento. Vamos falar primeiro do empate do Remo contra a equipe do Cuiabá. O Remo perdeu no primeiro tempo a equipe, o Marrone, que no intervalo não conseguia voltar para o segundo tempo, problema físico. Alguns jogadores ainda precisam de melhorar esse rendimento, mas a escalação do Remo acabou não surpreendendo. E eu havia dito que ia mudar no meio e no ataque, foi a entrada do Jaderson, só acho que não deveria ter sido o Pavani a sair, e o Janderson, mantido com o Adailton indo para o banco com a entrada do Marrone. Gostei da movimentação do ataque. Faltou realmente, foi a precisão na conclusão, na eficiência para fazer o gol. O Remo perdeu o Reinaldo mais uma vez, problema na coxa, tentando uma jogada no ataque e teve que ser substituído. Kaique acabou surpreendendo, foi até elogiado pelo técnico, o Antônio Oliveira, jogador que veio do Fluminense, bastante jovem, mas com uma certa rodagem, tranquilo ao lado do Klaus, não comprometeu. Tanto que foi um jogo que o Marcelo Rangel foi muito pouco exigido, ou seja, sinal que a defesa marcou muito bem. O que faltou foi o ataque estar num dia mais inspirado, ou o meio-campo estar inspirado para municiar o ataque. Até oportunidades perderam, tanto que o Pavinato, o goleiro, foi um dos melhores jogadores em campo, com umas belas defesas. E o técnico Antônio Oliveira, perguntado o que faltou, na verdade, para que o Remo saísse com a vitória. E ele falou dessa forma aqui no Tomazão TV. A primeira parte é realmente uma primeira parte, sobre o ponto de vista ofensivo, mais rica. Porque teve muita variabilidade, quer em apoio, quer em profundidade. Eu acho que na segunda parte faltou-nos um bocadinho de ataque ao espaço. É evidente que não era fácil, até porque o adversário baixou cada vez mais o seu bloco e os metros faltávamos nas costas. Sempre que nós tivemos, principalmente na primeira parte, conseguimos ferir, porque soubemos também em alguns momentos estar em organização defensiva, esperar o erro do adversário e transitar, porque é evidente que nós temos gente rápida, portanto, na primeira parte com o Pedro, com o Janderson e com o Marrone, principalmente em alguns momentos, e podíamos ter decidido no lance do Pedro com o Janderson na cara do gol, portanto, esse foi portanto, tivemos do escanteio, do Luan, portanto, tivemos algumas situações do Marrone, tivemos algumas situações boas na primeira parte, principalmente na primeira parte. À medida que o bloco deles foi baixando, acho que nos foi faltando metros nas costas deles e também alguma definição no último passe, principalmente no espaço entre a linha média e a linha defensiva do adversário. Aí o técnico Antônio Oliveira, que tem uma derrota, uma vitória e um empate, e agora sai para jogar fora, vai enfrentar a Chapecoense no próximo sábado, no próximo domingo, lá na Arena Condá, jogo às 18h30. Jogo difícil, a Chape também está lá pelo meio da tabela, a gente pode até falar sobre a classificação, porque, na verdade, o Remo se manteve na 5ª colocação, chegou a estar na 4ª colocação no G4 com o empate, mas antes do jogo do Avaí, o Avaí empatou, né? O Remo poderia ter, se tivesse ganho o jogo, estaria hoje na 4ª colocação tranquilo. Mas a 5ª colocação não deixa de ser ruim, porque continua no bolo. A Chapecoense está na 11ª colocação e tem 19 pontos.
Então o Remo tem muita chance de fazer um bom resultado no próximo domingo. E o Paysandu, só queria fazer uma lembrança aqui antes. Diretoria do Remo, esquece essa Ingressos S.A. Não é possível que vão continuar com essa empresa que só faz besteira. Meu irmão, é uma confusão todo jogo. Mudaram o sistema, viu que deu quase 22 mil espectadores e tinha mais de 25 mil no Mangueirão. E não dá para continuar, Tonhão. Bate na mesa, cara. Muda esse negócio, troca aí, já trocou a empresa do ticket, né? Agora a TixZ. Muda todo o esquema, toda a logística para o torcedor parar de sofrer nos jogos do Remo em grandes públicos no Mangueirão. Brincadeira. Bom, fica aqui o registro e a revolta do torcedor, que foi o que mais aconteceu ontem reclamando com relação ao acesso, os problemas das catracas. Não é catraca não, é esquema mesmo, cara. Para mim é esquema, isso aí é sacanagem que estão fazendo lá. E o Paysandu, sem Garcês, sem Rossi, sem o Vargas, com uma série de alterações, com o Claudinei, que estava 100% no comando, com 3 vitórias, foi na ressacada, com apoio do torcedor, mais de 7 mil espectadores lá na ressacada, que não é o público normal, pelo menos tinham mais de 2 mil torcedores do Paysandu no jogo, em que o Paysandu podia até ter ganho o jogo, tinha chance, né? Assim como o Remo poderia ter ganho o jogo contra o Cuiabá, o Paysandu poderia ter tido a chance, apesar do volume de jogo do Avaí ser maior, mas sem efetividade. E o Paysandu teve com o Marlon uma grande oportunidade no primeiro tempo, que o goleiro acabou salvando. Mas, de qualquer maneira, o empate não foi de mau resultado fora de casa. Paysandu, que era o último colocado até uma rodada atrás, agora é o 17º, está na beira da saída da zona da confusão. Perdeu o Diogo Oliveira com uma pancada na cabeça, né? Teve que colocar o Wendel, que errou muito, achei que ficou muito isolado, acabou prejudicado pelo esquema, né? Pela marcação em cima do ataque, a marcação alta do time do Avaí, mas vários jogadores entraram, corresponderam, o Denner entrou no final, né? Mas as mudanças feitas pelo Claudinei conseguiam manter o Paysandu numa estabilidade para manter e segurar o resultado. 0-0 de bom tamanho. E o Claudinei fez a análise dele depois do jogo, desse 0-0 que coloca o Paysandu na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. Claudinei. A ideia nossa para o jogo era um jogo um pouco diferente do que foi, né? Infelizmente, a gente perde o Diogo ali, que era um cara que pode sustentar a bola na frente. E até a saída dele a gente estava conseguindo ter mais ações ofensivas, segurar a bola na frente. Com a saída do Diogo, entrou o Wendel com um cara mais de velocidade, que já não tem tanta sustentação de bola. A característica é diferente, a gente sentiu um pouquinho, né? Como sentimos também a ausência do Garcês, que é um cara da transição que vem fazendo bons jogos, que tem esse arrasto, né, para a transição, um jogo que a gente teve que jogar um pouco em bloco baixo. Mas assim, o saldo é muito positivo, né? A gente venceu 3 jogos e subiu um pouco na classificação. Hoje com o empate a gente ganhou 2 posições. Então, mostra o que a gente fez antes, né? Esses 10 pontos em 4 jogos. Apesar de hoje ter sido o pior resultado dos 4, foi um resultado que nos deu 2 posições. Então a gente ganhou 2 posições, estamos ali 17º, né? Saímos de último para 17º. Agora é trabalhar a semana, descansar para no próximo jogo buscar a vitória em casa e ver se a gente consegue sair da zona da confusão aí do Z4. Tá aí o técnico Claudinei, ambas as equipes, o Remo e o Paysandu folgam nesse domingo, o Paysandu está voltando, né, para Belém, para recomeçar na segunda-feira os trabalhos para o jogo de sábado contra o Atlético Goianiense na Curuzu, jogo marcado para 18h30. O Remo ficou na 5ª colocação, Paysandu foi para 17ª com 14 pontos, está a 2 pontos do Botafogo, que ainda joga na rodada, está com 16 pontos, mas mesmo assim é uma recuperação interessante. Próximo jogo do Paysandu é contra o Atlético Goianiense, que está na 9ª colocação com 21 pontos, e o Remo enfrenta a equipe da Chape, que é o 11º com 19 pontos. Ótimo domingo para todo mundo, abençoado. E vamos começar uma semana importante para que tenhamos resultados importantes, positivos, e para manter o Remo na briga lá pelo G4 e o Paysandu para definitivamente sair da zona da confusão. Torcendo pela Lusa hoje, lá em Manaus, contra o Manaus. Tomara que a Tuna faça o seu papel. Abraço, bom domingo.